Às vezes é muito previsível, né? O que as pessoas vão falar quando elas acabam de te conhecer. Eu acho que cada pessoa tem algum conjunto de coisas que ela sempre escuta, mas comigo são coisas do tipo: você é estrangeiro? Você tem um sotaque diferente? Eu falo: não, gente, eu sou do Brasil mesmo, eu nasci ali em Cachoeira. Ou elas também perguntam de onde que esse nome saiu? Você tem algum apelido? Mas algo que também acontece sempre é elas perguntarem o que eu estudei. Eu digo que estudei matemática e a resposta imediata é: nossa, eu odiava matemática. Eu era péssimo em fazer contas, eu era muito ruim em matemática. E isso é especialmente engraçado porque, primeiro, te faz pensar como que a escola é boa em produzir gente que não gosta de matemática. Não gosta de matemática, né? Tá, mas também que isso é algo que se repete porque é, esse é o senso comum do que é matemática. E, ao mesmo tempo, é algo que os matemáticos eles tentam se distanciar disso, porque matemáticos odeiam fazer contas, geralmente. E eles sempre vão te falar: ah, não, matemática não é sobre fazer contas, ou isso não é matemática de verdade. E alguns até reconhecem que às vezes é necessário fazer contas, só que seria melhor se não fosse. E esse é um daqueles poucos casos em que eu preciso de dar um pouco de razão pro senso comum aqui, porque o que faz os matemáticos não gostarem das contas, eu acredito que não são as contas em si, são outra coisa. E que, na verdade, o que os matemáticos fazem tá muito mais intimamente ligado com algoritmos e contas e procedimentos do que inicialmente parece. Isso é algo que eu realmente fiquei pensando muito, por estar trabalhando com assistentes de demonstração e demonstrações verificadas por computador também. Mas enfim, por que matemáticos não gostam de contas? O que eu ouço as pessoas falarem é que contas são algo que não produz algo novo, ou é algo que é repetitivo, que não envolve criatividade. Tá, certo, de fato, todas essas afirmações são válidas sobre as contas. Mas também são válidas sobre outras coisas. Por exemplo, se eu descrevesse pra você tocar piano como sendo: ah, você vai chegar lá na frente do piano e você vai apertar determinadas teclas numa determinada ordem. Isso parece extremamente chato e extremamente repetitivo. Repetitivo. Porque, assim, a sequência de notas é sempre a mesma. Você até pode fazer umas coisinhas um pouquinho diferentes, botar umas nuances aqui e ali pra ficar um pouquinho diferente. Só que no final, né, é aquilo ali. Mas, na verdade, tocar piano é algo muito legal. Então, para algumas pessoas, não todas, eu não vou defender aqui que algo é legal pra todo mundo, porque não existe tal coisa. Mas te faz pensar: tá, ok, então essa não deve ser a razão pela qual contas são chatas. Um outro exemplo seria resolver um problema de xadrez. Se você está resolvendo um problema de xadrez, você está ali analisando vários casos possíveis, você está fazendo uma análise de caso. O que também parece muito chato e parece que você só tá fazendo uma continha, mas tem gente que acha muito legal e que acha até algo bonito de você ver como que aqueles casos todos eles vão se juntando e tudo se encaixa. E agora que vem o exemplo mais interessante. No Japão, eles têm um instrumento de cálculo chamado soroban, que é um ábaco, e você olha as pessoas fazendo contas nesse soroban e, primeiro, é muito rápido. Segundo, é muito divertido de você fazer aquilo. Quando você está fazendo aquilo, realmente parece que você está tocando um instrumento, só que você não está tocando uma música, né? Você está tocando um algoritmo. E você fica completamente imerso naquilo ali. Realmente pode ser uma atividade relaxante e divertida para algumas pessoas.
E o que mudou aqui não foi o procedimento em si, o procedimento continua sendo o mesmo. O que mudou foi a interface. No Soroban, você consegue executar a conta tão rápido quanto a sua mente consegue, porque você só precisa dar uma mexidinha no seu dedo e você executa o cálculo. Por outro lado, quando você está fazendo contas no papel, a maior parte do tempo a sua mente não está fazendo nada. Ela está ali parada, esperando a mão terminar de fazer o desenho. E sem falar que quanto maiores as contas ficam, é, você tem que repetir tudo, né? Então tem uma complexidade quadrática envolvida aí. Enfim, o problema é que a interface é lenta. E quando a interface é lenta, você não consegue entrar no estado de flow, aquele estado em que o desafio da sua atividade está perfeitamente equilibrado com a sua habilidade de executar ela e você fica completamente imerso naquilo ali. Ou às vezes o problema é que tem muita informação. Você está com um negócio muito grande ali e o problema é o contrário. Em vez da sua mente estar ali parada sem fazer nada, a sua mente está sobrecarregada com aquele monte de informação que tem na frente dela. E isso também quebra o flow. Não tem como você ficar imerso numa atividade se você está sobrecarregado. Você precisa que a sua habilidade esteja equilibrada com o desafio, nem mais nem menos. Claro que você consegue lidar com esses problemas complexos sem perder o flow, mas para você fazer isso, você precisa quebrar esses problemas complexos em subproblemas menores, de forma que você esconde parte das informações e se concentra só num aspecto do problema de cada vez. Aí você consegue fazer isso dar certo. Então, tudo bem. Talvez fazer contas possa ser legal se você tiver a interface certa, se você conseguir esconder um pouco de informação e conseguir entrar no flow enquanto você está fazendo isso. Mas não é por isso que isso é matemática de verdade, né? Você ainda pode pensar que o que os matemáticos estão fazendo é algo fundamentalmente diferente de você ter as contas. E o que os matemáticos fazem? Os matemáticos, eles participam de uma comunidade global de pessoas e instituições onde é todo mundo independente e cada um pode propor problemas uns para os outros, pode publicar soluções dos problemas, pode verificar a solução de outras pessoas e pode usar aquilo ali que foi publicado para construir em cima e resolver outros problemas. É uma atividade bem humana. E quando você está fazendo isso de desenvolver definições, de provar teoremas e botar isso tudo num todo, uma teoria coerente, a sensação de fazer isso é bem diferente da sensação de você fazer uma conta. Não é igual você, né, tem uma função elementar lá e aí você vai calculando a derivada dela, rodando o algoritmo de calcular a derivada. Mas todas as contas são teoremas também. Se você pega dois números bem grandes e soma eles, digamos 17 mais 15, isso dá 32. 17 mais 15 igual a 32 é um teorema. E a demonstração é a conta. Quando a gente faz uma demonstração, a gente está seguindo, né, os axiomas para reescrever expressões que correspondem a conceitos e partir de algumas expressões que a gente já tem para expressões que a gente prefere, né, que a gente gostaria de demonstrar. E quando a gente executa o algoritmo da adição, a gente está fazendo uma cadeia de reescritas justificadas pelos axiomas, então isso é uma demonstração também. E quando você está verificando os argumentos de uma outra pessoa, para ver se são todos argumentos logicamente válidos. Isso também é um procedimento, tanto é que hoje em dia a gente está conseguindo programar os computadores para verificar os argumentos. É claro que
Gente, vocês não precisam me enviar aquele paper The Social Process que fala que o processo da matemática é muito mais do que isso. Eu tô consciente de que é muito mais do que isso, mas o procedimento ele tá lá. E é justamente porque é um procedimento meio que previsível, meio que repetitivo, que a gente consegue chegar num consenso maravilhoso, muito legal na comunidade matemática de quais teoremas estão provados e quais não estão. Ah, sério, eu acho isso lindo. Tá bom, mas tá, mesmo que verificar teorema seja um procedimento, e a parte da criação, você buscar os teoremas, buscar as definições, buscar quais combinações, né, quais teorias no geral são, são as melhores, ou as preferíveis para uma determinada situação. Isso também é um procedimento. Você está fazendo uma busca ali, é um procedimento que ele não tem uma descrição explícita, você aprendeu porque você entrou em contato com vários exemplos, né? E você tem um maquinário no seu cérebro que te dá uma intuição, uma heurística de por onde seguir. Mas no fundo você está fazendo uma busca. E eu não duvido que no futuro a gente vai conseguir programar computadores usando exemplos para terem heurísticas também para buscar esses teoremas, provas dos teoremas, quem sabe algum dia até mesmo os enunciados dos teoremas e teorias inteiras, definições inteiras. Mas tem um último detalhe. Às vezes, os próprios teoremas são descrições de algoritmos. Isso acontece sempre que você tem um teorema construtivo, né? Que geralmente as pessoas que estão ao meu redor, elas ouvem falar bastante de matemática construtiva porque é um negócio que eu gosto. Mas se você dá uma demonstração de algo sem usar certos princípios não construtivos, como a lei do terceiro excluído e o axioma da escolha, existe uma correspondência de 1 para 1 entre o teorema e um algoritmo. Então, faz sentido você pensar nos algoritmos como demonstrando alguma coisa e faz sentido você rodar os teoremas. O nome disso é a correspondência de Curry-Howard. E, para mim, essa é a principal evidência de que algoritmos, lógica e matemática está todo intimamente relacionado. E que você não precisa lutar contra as contas, contra os algoritmos. Você pode abraçar eles completamente como mais uma ferramenta que vai te permitir explorar mais e descobrir coisas novas. Você só precisa de interfaces melhores. E geralmente de passar esse trabalho para os computadores fazerem.